Senhor Deus, nós agradecemos por esse dia, agradecemos pela grande bênção que é podermos reunir aqui a todo domingo, Senhor, como irmãos, estudar a Sua Palavra, ter congregação, orar ao Senhor. Quão grande e maravilhosa é essa graça, que não se tem em todos os lugares. Muitas vezes não pensamos nisso, mas é uma bênção gigante, essa liberdade que nós temos. E pedimos que o Senhor, então, prepare nossos corações e mentes hoje para ouvir o estudo e a Hugo também para que ele possa apresentar da melhor forma possível um bom estudo aqui que está preparado, Senhor, e que façamos tudo sempre mirando a Sua glória e a Sua honra. Seja conosco em nome de Jesus. Amém. Amen. Okay, brethren, let's read in our larger catechism, question 108 and 109. Irmãos, vamos ler hoje aqui no Catecismo Maior de Westminster. Nós iremos ler as perguntas... Westminster? Nós iremos ler as perguntas 108 e 109 do Catecismo. Certo? Eu vou ler então a pergunta número 108 primeiro, Catecismo Maior. A pergunta é: quais são os deveres exigidos no segundo mandamento? E a resposta é: os deveres exigidos no segundo mandamento são o receber, observar e guardar, puros e inalterados, todo culto e todas as ordenanças religiosas que Deus instituiu na Sua Palavra, especialmente a oração e ações de graças em nome de Cristo, a leitura, a prédica e o ouvir da palavra, a administração e a recepção dos sacramentos, o governo e a disciplina da Igreja, o ministério e a sua manutenção, o jejum religioso, o jurar em nome de Deus e o fazer os votos a Ele, bem como o desaprovar, detestar e opor-nos a todo culto falso, e segundo a posição e vocação de o remover tal culto e todos os símbolos de idolatria. Essa é a resposta à pergunta 108. Eu vou ler agora a pergunta 109, que é: quais são os pecados proibidos no segundo mandamento? A pergunta anterior foram o que é exigido no segundo mandamento. Essa pergunta é: quais são os pecados proibidos, então, no segundo mandamento? E a resposta é: os pecados proibidos no segundo mandamento são o estabelecer, aconselhar, mandar, usar e aprovar de qualquer maneira qualquer culto religioso não instituído por Deus, o fazer qualquer imagem de Deus, de todas e quaisquer das três pessoas, quer interiormente no espírito, quer exteriormente em qualquer forma de imagem ou semelhança de criatura alguma, toda adoração falsa dela ou de Deus nela ou por meio dela, o fazer qualquer imagem de deuses imaginários e todo culto ou serviços a eles pertencentes, todas as invenções supersticiosas, corrompendo o culto de Deus, acrescentando ou tirando dele, quer sejam inventadas e adotadas por nós, quer recebidas por tradição de outros, embora sob o título de antiguidade, de costume, de devoção, de boa intenção ou por qualquer outro pretexto. A simonia, o sacrilégio, toda a negligência, o desprezo, impedimento e oposição ao culto e ordenanças que Deus instituiu. Thank you. Let's talk about the regulative principle of worship. Então vamos falar sobre o princípio regulador do culto. The regulative principle of worship is a fundamental doctrine of our church. O princípio regulador do culto, ele é uma doutrina fundamental na nossa igreja. And in the past it was also a fundamental doctrine for all the Reformed churches in Europe. E no passado, ele também era uma doutrina fundamental para todas as igrejas reformadas na Europa. But more importantly, it is a fundamental doctrine in the Bible. Mas, mais importante ainda, ela é uma doutrina fundamental na Bíblia. So, what is the regulative principle of worship? Então, o que é o princípio regulador do culto? I will give you a short and simple definition. Eu vou dar uma definição bem curta e simples. In the worship of God, no culto a Deus, everything that is not commanded by His word is forbidden. Tudo aquilo que não é ordenado pela sua palavra é proibido. And this is what the second commandment teaches.
E é isso que o segundo mandamento nos ensina. The regulative principle of worship is nothing other than the teaching of the second commandment. E o princípio regulador então do culto, ele não é nada mais do que o ensino, né, do segundo mandamento. Let's read again. What are the duties required by the second commandment? The Catechism states, the duty required in the second commandment are the receiving, observing, and keeping pure and entire all such religious worship and ordinances as God has instituted in His Word. Vamos ler novamente quais são os deveres exigidos no segundo mandamento, né? Conforme acabamos de ler no Catecismo. Pergunta 108. Ele diz que os deveres exigidos no segundo mandamento são o receber, observar e guardar, puros e inalterados, todo o culto e todas as ordenanças religiosas que Deus instituiu na sua palavra. And what are the sins forbidden by the second commandment? The Catechism states, the sin forbidden in the second commandment are all devising, counseling, commending, using, and anyways approving any religious worship not instituted by God Himself. E quais são os pecados proibidos pelo segundo mandamento, né? Então, essa resposta à pergunta 109, vou ler novamente. Os pecados proibidos no segundo mandamento são o estabelecer, aconselhar, mandar, usar e aprovar, de qualquer maneira, qualquer culto religioso não instituído por Deus. Why do we worship this way? Por que nós adoramos dessa forma? Why is our worship service so different? Por que o nosso culto ele é tão diferente? The answer is because of the regulative principle of worship. Por causa do princípio regulador do culto. In the worship of God, everything that is not commanded by His word is forbidden. No culto que fazemos, tudo aquilo que não é exigido não é ordenado pela sua palavra, é proibido. All elements of our worship service must be commanded by God, otherwise they are illegitimate. Todos os elementos do nosso culto eles precisam ser ordenados por Deus, caso contrário, eles são ilegítimos. What God does not command is de facto forbidden. Aquilo que Deus não ordena é de fato proibido. The Lord Jesus Himself reminded His opponents of the regulative principle of worship, and we can read in the Gospel of Mark, chapter 7, verse 1 to 8. O Senhor Jesus mesmo lembrou aos seus oponentes que do princípio regulador do culto. Ele faz isso em Marcos. Nós vamos ler aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 7, no versículo 1 a 8. Então, Marcos, capítulo 7, versículo 1 a 8. Irei ler. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém. E, vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciões, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros, vasos de metal e camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas. Por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciões, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes: Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardar a tradição dos homens. Até aqui. Amém. The regulative principle of worship is opposed to the normative principle of worship. O princípio regulador do culto, ele se opõe ao princípio normativo do culto. The normative principle teaches that if God does not forbid something, then we can do it. O princípio normativo do culto, ele ensina que se Deus ele não proíbe algo, então podemos fazer.
But this is a serious mistake. Mas isso é um erro sério. Paul calls this practice a voluntary worship. Paulo chama essa prática de culto de si mesmo. Will worship. We read that in Colossians chapter 2, verse 23. Nós lemos isso em Colossenses, no capítulo 2, versículo 23. Eu irei ler aqui. Colossenses 2, 23, Paulo fala: tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Now, we must remember, however, that there is a difference between the elements and the circumstances of worship. Nós devemos lembrar, porém, que existe uma diferença entre os elementos do culto e as circunstâncias do culto. Our confession of faith, according to the Bible, indicates that it is the parts or elements of worship that are instituted by God in His Word. A nossa convicção de fé, em acordo com a Bíblia, indica que são as partes ou os elementos do culto que são instituídos por Deus e pela sua palavra. However, the confession said that there are circumstances that are not instituted by God. Porém, a confissão fala que existem também circunstâncias que não são instituídas por Deus. These circumstances must be determined by common sense and Christian wisdom within the general rules of the Word of God. Essas circunstâncias, elas precisam então ser determinadas pelo bom senso e pela sabedoria cristã dentro das regras gerais da palavra de Deus. For something to be a circumstance of worship, it must be common to all human actions and societies. Para algo ser circunstância de culto, ela precisa ser algo comum em todas as ações humanas e sociedades. Circumstances are in themselves indifferent things. Circunstâncias são em si mesmas coisas indiferentes. They have no particular religious significance. Eles não têm relevância religiosa. They are only necessary condition for the proper practice of the elements instituted by the Lord. Elas são apenas condições necessárias para a prática devida dos elementos instituídos pelo Senhor. Here is a list of some of the circumstances of worship. Então aqui está uma lista de algumas circunstâncias de culto. The place and time of worship service. O horário e local do culto. The language of worship service. A língua do culto. The order in which the elements are practiced. A ordem que os elementos são praticados. The melodies, the tune of the psalms. As melodias dos salmos. And so on. E por aí vai. So, what are the elements that the Lord has instituted in His worship? Então, quais são os elementos que o Senhor instituiu para o seu culto? Ordinary religious worship includes the following elements. O culto ordinário religioso, ele inclui os seguintes elementos. First of all, the reading of God's Word. Primeiro de tudo, a leitura da palavra de Deus. We can read, in Acts chapter 15, verse 21. Nós podemos ler em Atos, no capítulo 15, no versículo 21. Onde fala assim, né? Em Atos 15, 21. Porque Moisés tem, em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. How is this text relevant for the church under the New Testament? Como que esse texto é relevante para a igreja no Novo Testamento? Because the worship service of the church under the New Testament is derived from the synagogue. É porque o culto da igreja no Novo Testamento, ele é derivado da sinagoga. Second element, prayer, the prayer. E o segundo elemento é a oração. Philippians chapter 4, verse 6. Vemos em Filipenses, no capítulo 4, versículo 6, eu irei ler também, em Filipenses 4, 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições,
pela oração e pela súplica com ações de graças. Third element, the preaching of the word. O terceiro elemento é a pregação da palavra. We can read in the 2 Timothy chapter 4, verse 2. Podemos ler então em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. 2 Timóteo 4, 2 fala assim: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. First element, the singing of the psalms. Quarto elemento é o cantar dos salmos. Let's read two texts, Ephesians chapter 5, verse 19. Vamos ler dois textos. Primeiro, vamos ler Efésios, capítulo 5, versículo 19. And Colossians chapter 3, verse 16. E depois desse eu também vou ler Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Começando então primeiro com Efésios 5, 19. Fala assim: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de corações ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. E a segunda passagem, Colossenses 3,16, fala: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. So, salmos, entoando, louvando, correspond to the Jewish name for the psalter. Então, entoando, louvando e qual foi a última? Cantando. Na verdade são hinos e cânticos espirituais. Lucian, sorry. Ok. Citando o versículo, desculpa, tá certo. Salmos, Com hinos salmos e hinos e cânticos espirituais, sim. Correspond to the three names that the Jewish attributed to the psalter. Corresponde aos três nomes que os judeus atribuíam aos salmos. So we are to sing only psalms. Então, nós devemos cantar apenas salmos. And to do so a cappella. E devemos fazer isso a modo a capela, né? Sem acompanhamento musical. Yeah, without instrumental music. God had instituted the use of instruments in the Old Testament. Deus havia instruído o uso de instrumentos no Antigo Testamento. And instruments were connected with the ceremonial law and the sacrifices. E os instrumentos estavam acompanhados, ligados Leis cerimoniais. Sim, as cerimônias And the sacrifices. e os sacrifícios. Desculpa, porque eu esqueci mesmo que ele tinha falado no começo. Estou um pouco cansadinho. Né? And finally, the administration of the sacraments. E, finalmente, a administração dos sacramentos. The baptism and the Lord's Supper. O batismo e a ceia do Senhor. We can read Matthew chapter 28, verse 19. Podemos ler em Mateus, no capítulo 28, e no versículo 19, certo? Em Mateus 28, 19, fala assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. So worship is use divinum of divine right. Então, o culto, né, ele é chamado jus divinum, né, que quer dizer de direito divino, de lei divina. We have no right to change what God has instituted. A gente não tem direito de mudar aquilo que Deus instituiu. We must hold this doctrine against all odds. Nós devemos sustentar essa doutrina contra seja o que possa vir. The Lord blesses His people when they obey the second commandment. E o Senhor, Ele abençoa o seu povo quando eles obedecem ao segundo mandamento. The regulative principle of worship O princípio regulador do culto is the reason why we worship this way. é a razão pela qual nós adoramos dessa forma.
Thank you. Obrigado.